A delegação do Esporte Clube Bahia está em São Luís, capital do Maranhão, desde ontem, final da tarde, para o compromisso decisivo desta noite no Nozinho Santos, na capital maranhense, diante do Motoclube, em jogo único pela Copa do Brasil. O time está pronto sim para o compromisso. Diga-se de passagem, foram 2 dias de treinamentos efetuados pelo técnico Rogério Ceni. Rogério Ceni, que nos 8 jogos comandados por ele entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, não teve, diga-se de passagem, o time repetido em sequer um jogo. E evidentemente que hoje também ele vai rodar a equipe. Por exemplo, ele próprio garantiu que Vitor Cuesta será o zagueiro do lado esquerdo do sistema defensivo do Esporte Clube Bahia no jogo de logo mais lá em São Luís. Outro detalhe importante é que o próprio Gabriel Xavier pode estar na zaga do tricolor. Marcos Felipe deve retornar ao gol e no setor de meio campo pode acontecer sim mudanças e até também no ataque com uma suposta estreia do jogador Oscar, que ficou no banco de reservas nos últimos 2 jogos, mas ainda não estreou pelo tricolor. Esse jogo de logo mais entre Motoclube e Esporte Clube Bahia pela primeira fase da Copa do Brasil, ele é eliminatório. Ou o Bahia empata ou vence ou dança, né? Ou seja, claro, empatar ou vencer estará classificado para a próxima fase da competição. Se perder, dança feio. O detalhe é que o torcedor do Bahia é meio que, digamos assim, pé atrás, porque em 2020, contra o River do Piauí, o Bahia terminou perdendo a partida e sendo desclassificado. É uma outra época, um outro time, todo mundo sabe disso, mas todo cuidado é pouco. Agora, com referência ao Motoclube, a gente tem que dizer para você, torcedor do Bahia, e o tricolor tem sim uma, digamos assim, vantagem espetacular. Para que se tenha ideia, entre os confrontos, que foram 5 até o presente momento, o Motoclube só conseguiu um empate uma única vez diante da equipe do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro de 1973, ou seja, há 51 anos atrás. Nos outros, o Bahia venceu de forma fácil, diga-se de passagem, E, claro, a expectativa é que o Bahia consiga, sim, o seu resultado positivo hoje e esteja classificado para a próxima fase da competição. A delegação do Esporte Clube Bahia se encontra em São Luís, capital do Maranhão, desde ontem, no finalzinho da tarde, já que tiveram aí 2 dias de preparação visando esse compromisso importantíssimo contra o Motoclube, logo mais às 20 horas no estádio Nozinho Santos. Todo mundo sabe que não é o principal estádio da capital e do estado, todo mundo sabe que é o Castelão, lá de São Luís, e na realidade o treinador Rogério Ceni, ele nesses 2 dias preparou a equipe nos seus moldes. Na segunda-feira, que foi dia de representação, aqueles atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Vitória no clássico do último domingo, eles fizeram apenas um regenerativo, como de costume, e o restante do grupo sim foi a campo e trabalhou inclusive a parte tática em espaço reduzido. E ontem ele com todo o grupo na mão, depois de uma conversa que teve de pé de ouvido com os seus atletas, ele comandou um tático em campo aberto e colocando evidentemente o 11 que entra em campo logo mais lá no Maranhão, Bom, veja só, a gente sempre faz essa colocação do regenerativo, mas ultimamente
isso não, digamos assim, não atrapalha tanto. Por que eu vou explicar? Porque normalmente aqueles atletas que ele pode utilizar no próximo jogo termina sendo maioria em um treinamento, seja regenerativo ou não. Porque ele vem rodando o time e todo mundo viu aí que, por exemplo, o Bavi, que é um super clássico, um jogo importantíssimo de turno, o Bahia estava até certo ponto folgado na tábua de classificação, mas ele fez 5 mudanças, né? O sistema defensivo, aliás, 6 mudanças, o sistema defensivo todo ele foi diferente do jogo passado, que foi contra o América de Natal, e depois ainda teve o atacante Everaldo. Então, eu falo em termos de iniciar o jogo. Então, mais uma vez, ele vai rodar essa equipe sim. E, claro, ele pelo menos deixou claro, não foi nem um spoiler, né? Ele deixou claro que haveria uma mudança quando ele confirmou Vitor Cuesta na zaga do Bahia essa noite contra a equipe do Motoclube no último domingo, na coletiva pós o jogo diante da equipe do Esporte Clube Vitória. Então, para que o torcedor tenha ideia, desses 8 jogos em que o técnico Rogério Ceni comandou a equipe, já que os 2 primeiros pelo Campeonato Baiano e foram pelo Campeonato Baiano foi o Rogério Ferreira, a derrota para o Jiqué por 1-0 na estreia e o empate em 3 tempos com o Atlético de Alagoinhas lá em Alagoinhas, o Rogério Ceni, ele nunca repetiu a equipe, né? Seja pelo Campeonato Baiano ou pelos 3 jogos da Copa do Nordeste. E agora é uma nova competição, é uma outra competição, é uma competição eliminatória, todo mundo sabe disso, e é um jogo até certo ponto perigoso sim, mas o Bahia tem a vantagem de jogar por um empate ou buscar, claro, os 3 pontos e aí sim estar tranquilo, estar classificado para a próxima fase desta competição. Bom, como eu disse, essa situação de rodar o time, eu acho que hoje, no mínimo, teremos de 3 a 4 modificações na equipe do Bahia em relação ao time que jogou diante da equipe do Esporte Clube Vitória. Até porque esse jogo é muito importante, ponto. Isso aí ninguém tira. Até porque também é um jogo eliminatório, sim. Mas eu acabei de dizer que o Bahia tem a vantagem de jogar por um empate e isso facilita até certo ponto as ações, digamos assim, de um modo geral. Agora, se ele pensa em campeonato baiano, para o jogo contra a Juazeirense, que é um jogo importantíssimo, porque se o Bahia vencer, o Bahia volta a liderar a competição de forma isolada e com um detalhe, vai jogar a última partida em casa contra a equipe da Jacuipense, que não faz lá essa grande campanha toda no Baiano. Eu acho que o técnico do Bahia vai ter que saber um modo aí de equilibrar para que consiga o objetivo desta noite e evidentemente que também do jogo contra a Juazeirense. Agora, claro que o foco principal é hoje. Isso não resta dúvida, porque afinal de contas não se vai vacilar, né, no que diz respeito, digamos assim, uma situação de você poder ser desclassificado, que pode acontecer, o jogo é jogado, o lambari é pescado e tudo mais que vocês já conhecem no futebol. Porque um piscar de olhos aí, o Bahia pode dançar feio sim. O treinador deve promover mudanças, como ele disse, o Vitor Cuesta é titular hoje no jogo de hoje. Acho que o Marcos Felipe estará voltando. Acho que na lateral direita ele vai modificar sim. O Gilberto não se ouve bem, ele vai dar um descanso a Gilberto. Na lateral esquerda, para mim vai dar Juba, mas de repente, quem sabe, ele coloque Juba avançado e até o Rezende na lateral esquerda. Até porque não joga contra a Juazeirense, o jogador precisa atuar para voltar à sua forma, sem dúvida nenhuma. E Jean Lucas, para mim, também joga. E aí eu tenho uma dúvida lá no setor de ataque quanto à estreia do Oscar ou não, justamente diante da equipe do Motoclube. Então, dito isso, na nossa modesta opinião, o time pode formar com o Marcos Felipe, Arias,
Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Juba. O meio-campo com Jean Lucas, Rezende, Iago Felipe, Everton Ribeiro, Tassiano. Na frente, Biel ou Ademir e o jogador Everaldo ou Oscar. Essa pode ser a equipe do Esporte Clube Bahia. Eu ontem coloquei na dúvida a lateral direita, não citando Gilberto, mas entre Arias e Cicinho, mas para mim vai dar sim o jogador Arias e não Gilberto, mas fica entre Arias e Cicinho, e para mim vai dar Arias. E outro detalhe, não se surpreendam se o treinador do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ceni, ele colocar na lateral esquerda Cicinho e colocar, ou Rezende, desculpem, e colocar o Juba no setor de meio campo, como um jogador avançado para articular as jogadas do Esporte Clube Bahia, porque ele precisa dar um refresco ao Everton Ribeiro. E Cauli vai para o refresco sim. Cauli, para mim, senta no banco de reservas, eu não tenho nem dúvida disso esta noite. A arbitragem do jogo será do Marcelo de Lima Henrique, do Ceará, que terá como assistentes o Éder Alexandre e Gisele Casario, eles que são da Federação Catarinense de Futebol. O Myron Frederico dos Ex-Novais do Maranhão. Detalhe importante para aquele torcedor que está de orelha em pé, no que diz respeito a um perigo do Bahia não se classificar. O perigo existe, porque se você vai jogar, óbvio que o perigo existe. Mas, em termos histórico, o Tricolor ele está anos-luz à frente do Motoclube. Essas equipes, desde 1968, só se enfrentaram em 5 oportunidades. E o Bahia leva uma grande vantagem, sim, sobre a equipe do Motoclube. São 87 anos de história do Motoclube. E para que você tenha ideia, em 1968, pela extinta Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro, o Bahia ganhou a primeira por 5-0 na Arena Fonte Nova, antiga Fonte Nova, e depois 1-0 fora de casa, ou seja, lá no Maranhão. Em 73 foi a única vez que o Motoclube fez uma careta para o Bahia, quando empatou em 0-0. Em 2017, as equipes voltaram a atuar pela Copa do Nordeste e o Bahia venceu as 2 partidas, em Pituaçu 2-0 e no Castelão, lá no Maranhão, 4-0. Então, para que vocês tenham uma ideia, a vantagem do Bahia é muito, mas muito distante daquilo que se pode prever no que diz respeito à macareta da equipe do Motoclube. Mas não deixando de lembrar que tudo no futebol pode acontecer.